Chega um momento na hora que você começa a estudar tanto sobre escrita que as coisas começam a ficar um pouco repetitivas. E para que você se aprofunde nesse estudo, nada melhor do que você ler livros que te dão exemplos e que você tire suas próprias conclusões e aprendizados de como escrever melhor algo que você queira ou que você deseja. Quando a gente está há muito tempo estudando sobre escrita, o nosso olhar fica mais observador. E esse quadro que eu trago aqui, aos olhos do escritor, é trazendo não só a resenha de livros, mas também o que você consegue extrair desses livros, assim como eu extraí, que vão te fortalecer no seu processo de escrita. E hoje eu trago com muito orgulho um autor nacional que deu um ótimo exemplo de escrever distopias. Eu estou falando de Colapso, do Roberto Denser. Aproveita que você já está aqui, já dá like no vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu sou o Diogo Oliveira, escritor, e esse é o Livro de Teseu, meu canal do YouTube. Primeiro vamos falar do contexto de Colapso. Simplesmente o mundo despirocou, por assim dizer. Tudo ficou devastado, o céu ficou vermelho, lugares foram inundados, algumas partes do Brasil ficaram na terra árida, enquanto outras estavam num gelo que só. E nisso tudo, os sobreviventes acabaram tendo que lutar pelas próprias vidas. E no meio desse ambiente, a lá Mad Max, tudo é justificável para sobreviver. Mas quero deixar aqui as palavras do próprio autor sobre isso. A verdade, caro leitor, é que no fundo, penso que acabei pegando leve. Não há nada desse livro que não possa ser encontrado e superado, mesmo no auge das sociedades civilizadas. Já com essa lapada na cara, eu quero apresentar para vocês esse livro, que ele começa mostrando vários personagens e como estão as situações dele no decorrer desse ambiente, desse novo mundo criado. Em inglês, a gente tem aquele termo world building, que nada mais é a criação de mundos. E isso é um pouco complicado, porque vamos pegar aí um grande clássico do Senhor dos Anéis, em que você tem que apresentar um mundo, apresentar um universo e falar dele. Isso deixa um pouco cansativo demais para você ter aquilo lá. Mas a gente entende que é necessário essa explicação para que se encontre no contexto de tudo que vai acontecer. Outro exemplo, porém bem sucedido de construção de mundo que eu gosto de falar é o próprio Dragon Ball. Você começa assistindo Dragon Ball e não se pergunta se passa na Terra ou não, em que ano que aquilo acontece, e você tem ali uma mistura de tecnologias e simplicidades, todas misturadas sem ninguém achar estranho. Isso, colocado aos poucos, levemente, no anime, faz com que você sinta-se cada vez mais acomodado e sem se questionar pela profundidade da história. E claro, em Colapso eu achei o exemplo para trazer para vocês aqui de literatura. Pois Roberto, ele apresenta para nós os personagens que aparentemente estão todos afastados um dos outros, mas as situações em que eles vivem, mostrando não só a sobrevivência, mas também os seus pensamentos mais profundos, vão colocando a gente a par dessa distopia, dentro desse mundo que ele criou, sem ficar essa coisa chata, sem que seja algo cuspido pra gente, apenas para que o enredo faça sentido. E não só tudo isso é bem colocado, como lá no final, todas essas histórias paralelas se conectam de uma forma em que você vê sentido para que cada uma foi contada e cada uma seja colocada. Então ele tem essa forma maravilhosa de juntar uma apresentação bem feita, não tão cansativa, com vários personagens e uma interligação, usando o clássico A Arma de Chekhov. Tudo que está no livro tem o seu propósito, então não há nada lá para enrolar e tudo mais. Fora isso, a escrita é fluida, gostosa de ler. Você se apega aos personagens, independente do que eles estão fazendo. Seja moral ou imoral, é de se perguntar o que você faria no lugar de cada um. E se eu continuo falando aqui, eu acabo estragando de vocês a imersão que é você pegar e ler Colapso pela primeira vez. Logo, quero deixar aqui a minha humilde recomendação para que você, seja autor ou leitor, se delicie com Colapso. Uma bela distopia, orgulho de ser nacional e que, com os olhos certos, vai fazer você se aprofundar em escrever melhor e apresentar mundos de outras formas, seja ele apenas em diálogos, pensamentos ou apresentando os demais personagens. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo Aos Olhos do Escritor.